Trabalhadores do Brasil. O povo unido jamais será vencido. Olá pessoal, eu sou o Rian do canal Só Não Pode Mentiras e hoje nós iremos falar sobre algumas epidemias que já alastraram o mundo, não só o coronavírus, mas também outras. O motivo dessa mudança de roteiro é que nós achamos mais importante divulgar essas epidemias e porque no momento é algo mais atual, como todos sabem, obviamente. O motivo de dessa vez estamos gravando à distância e não juntos como da última vez é que justamente temos que ficar em quarentena em nossas casas, como o nosso governador mesmo falou. E achamos mais seguros não nos reunirmos dessa vez. Mas não quer dizer que ao longo do ano a gente não vai se juntar. Você sabia que o Rio de Janeiro já sofreu com outras epidemias? Nas últimas décadas do século XIX, cientistas europeus descobriram a existência de vírus e bactérias que causavam doenças. Durante a gestão de Pereira Passos, o médico Oswaldo Cruz foi convocado para livrar o Rio de Janeiro das epidemias que assolavam a cidade. Para eliminar os mosquitos e ratos que transmitiam doenças, Oswaldo Cruz criou brigadas de sanitaristas. Os funcionários da prefeitura entravam na casa das pessoas com a possibilidade de interditá-las. Vocês devem deduzir que isso causava muitas contrariedades. A questão mais polêmica foi quando o governo federal tornou obrigatória a vacinação contra a varíola. O que hoje é algo muito normal, naquela época não era. Não houve esclarecimento nenhum. As pessoas ficaram com medo. Afinal, que líquidos seriam introduzidos em seus corpos? A população da cidade já estava muito insatisfeita com o bota abaixo das reformas urbanas de Pereira Passos. A obrigatoriedade da vacina acirrou ainda mais os ânimos da população, que reagiu violentamente. A revolta popular começou no dia 10 de novembro e se espalhou pela cidade. No dia 14, o presidente Rodrigues Alves convocou o Exército e a Marinha para reprimir a rebelião. Ao final, a vacinação obrigatória foi suspensa e, consequentemente, sem a proteção da vacinação, a população sofreu uma epidemia de varíola 4 anos depois e 6.400 pessoas morreram. A gripe espanhola, conhecida como mãe das pandemias, começou a aterrorizar o mundo em março de 1918, onde, em um campo de soldados nos Estados Unidos, atingiu sua primeira vítima. Ela ganha esse nome, pois, no meio da Segunda Guerra Mundial, que foi onde ela se proliferou no mundo todo, um dos únicos países que dava muita atenção para ela e todo dia dava notícias sobre a tal era a Espanha. A doença chegou ao Brasil através de um navio vindo de Liverpool e rapidamente fez muitas vítimas por aqui, principalmente na capital Rio de Janeiro e também em São Paulo. Aqui no Brasil, ela fez com que quase todas as escolas meio que deixassem os alunos passarem de ano, ou seja, eles não precisavam fazer as últimas provas, e fez com que muitas das ruas do Rio de Janeiro ficassem repletas de cadáveres, pois os mendigos e até mesmo as pessoas que tinham casa, quando morriam, ninguém se atrevia a chegar perto, a não ser as carroças, com nenhum tipo de delicadeza, pegavam os corpos e jogavam nos cemitérios. Devido ao alto contágio, o governo promoveu leis para a quarentena dos brasileiros. Muitas notícias falsas foram espalhadas na época, dentre elas de remédios caseiros que não funcionavam e também sobre médicos que matavam pacientes nos hospitais para que pudessem liberar leitos. A gripe espanhola fez com que a caipirinha fosse criada, já que algumas pessoas acreditavam que cachaça, mel e limão meio que ajudariam os sintomas da gripe a desaparecerem. Muitos jornais da época criticavam as atitudes do governo, que só foram começar a agir muito tardiamente. O vírus fez mais de 35 mil vítimas aqui no Brasil, inclusive o presidente eleito na época, Rodrigues Alves. Tão rápida quanto surgiu, a gripe espanhola desapareceu em 1919, sem que conseguissem desenvolver uma cura oficial para ela. A verdade é que a gripe não tem cura. Diante de uma doença nova e a falta de informação, a população acredita em qualquer promessa de salvação. Até hoje é assim. Palavras do médico Líbio Martínez.